a previsão de tempos mais secos e mais quentes na região oeste, na região meio-oeste americana, fizeram com que o preço da soja aumentasse, ganhasse mais força nesse início de semana na Bolsa de Chicago. Para você ter uma ideia, essa variação variou entre 21 e 24 pontos. E os mercados vizinhos acompanharam as altas do preço da soja. Foi o que aconteceu com o preço do milho, que também apresentou uma alta máxima no último ano. E é sobre o preço da soja que a gente conversa agora na entrevista do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre a influência do mercado americano no mercado brasileiro com relação à soja, estou aqui recebendo o João Pedro Curti Dias, analista de agronegócio do SBA. Ô João, primeiramente, essa alta no mercado futuro da soja americana pode impactar no que para o agricultor brasileiro? Bom dia. Bom dia. Quando você vê que as exportações do Brasil representam mais de 60% e 70% entre o complexo soja, grão, farelo e óleo, lógico, o preço que acontece no mercado internacional impacta diretamente aqui. Aqui tem duas coisas que impactam, o preço do mercado internacional e o câmbio. O câmbio também tinha subido até mais de 3,30 em função da crise política brasileira e está recuando agora a 3,25, 3,26. A soja, o último relatório do USDA falava o seguinte, que haveria uma queda de 1,9% em relação ao período anterior. Todos os países, os Estados Unidos especialmente, o Brasil, haveria uma redução na produção, porque o ano passado foi um ano excepcional, choveu direito, choveu na hora certa, não houve questões de calor excessivo, não houve nada, foi perfeito. E esse ano não, esse ano já começa a ter problemas, e esse momento a soja é crítico, porque a soja está em florescimento, ela está em formação de grão, enchimento de vagem, então é um período crítico. Agora, para quebrar nos Estados Unidos, para que haja uma quebra significativa, a exemplo que aconteceu em 2012, nós precisamos ter uma situação meio catastrófica, porque a terra americana é muito boa, um teor de matéria orgânica muito elevado, ela se retém umidade, ou seja, agora o mercado está trabalhando muito na forma especulativa, ou seja, aqueles fundos que estavam vendidos, com posições vendidas na Bolsa, achando que a soja cairia abaixo, próximo a $9 o bucho, nesse momento eles estão realizando posições, estão comprando e zerando suas posições. No momento que os fundos deixam de ser vendedor e passam a ser comprador, é um outro fator de estímulo ao aumento de preço. Então, esse mercado, nesse momento, o pessoal que trabalha com soja conhece, chama-se o weather market, o mercado do tempo. Ou seja, se as condições climáticas continuarem ruins, há uma tendência normal que ele vá continuar subindo. Se voltar a chover, com a mesma velocidade que ele subiu, ele desce. Hoje, por exemplo, no período da noite e agora na abertura do Chicago, possivelmente ela venha com baixa. Por quê? Porque muita gente, aqueles especuladores que ganharam, eles vão querer realizar lucro, ou seja, se estiver vendidos, eles vão comprar, se estiver comprado, eles vão vender. Então, ou seja, esse mercado pode haver flutuações para mais ou para menos. Ô João, o mês de julho é um mês de extrema importância para o mercado produtivo de soja e de milho no cinturão agrícola dos Estados Unidos. Vamos ver agora com a repórter Annelise Nicolodi uma previsão sobre a safra brasileira. Vamos ver. O preço da soja disponível nas principais praças de comercialização e portos brasileiros atingiu os maiores patamares dos últimos 2 meses. A valorização vem com suporte da alta do dólar e por causa da instabilidade no clima, que pode prejudicar a safra americana. Essa alta que nós tivemos o dólar se manteve na faixa de 13,30 a 13,33, uma demanda bastante aquecida, né? E o rally de clima na safra americana, que a gente vê assim, momentos que previsões de pouca chuva, regiões localizadas onde realmente está faltando umidade, mas no geral, o clima nos Estados Unidos para a soja, nós vamos ter assim, uma ideia de produção americana durante o mês de agosto. Aqui no Brasil, os reflexos do clima nos Estados Unidos já podem ser percebidos. O dólar teve nova alta frente ao real. A valorização da moeda americana elevou o preço da soja, que em 2 meses subiu 7% no Rio Grande do Sul. Saiu de R$ 64,50 em maio
para R$ 69,00 agora em julho. Resta saber por quanto tempo essa alta vai se sustentar. A dica dos analistas é que o produtor aproveite para vender parte da soja estocada e se programe para fechar negócios futuros. O produtor deve estar bastante atento ao mercado, acompanhando diariamente e todo dia, no momento que tem uma alta de mercado, ele aproveitar esse momento e realizando os seus negócios, tanto vendendo o que ele tem estocado e assim como já olhando o mercado futuro também da safra 2017-18. Não deve esperar grandes altas de mercado, mas aproveitar o momento desse movimento cambial, movimento de clima e ir realizando os negócios. João, com o dólar em alta no Brasil, com a soja americana no mercado futuro subindo cada vez mais, será que existe uma previsão de uma melhora nas exportações da soja brasileira? Olha, vai aumentar sim. Ano passado nós exportamos 55 milhões, vai para 61, 62. Mas fruto da produção recorde. Agora, quando você olha o mercado, você tem que ver as duas pontas. A oferta. Há uma tendência de uma queda na oferta. De 1,9 no último relatório do USDA, possivelmente vai para 2 e pouco agora no próximo relatório. E também uma demanda forte. Ou seja, o grão de soja é um grão disputado no mundo inteiro. E a demanda, no principal comprador do Brasil, que é a China, a previsão é que aumente 5,6%, é muita coisa. Ou seja, a China passaria a consumir 106 milhões de toneladas, quase uma safra inteira do Brasil de soja. E lembra que você tem praticamente três países que detêm esse mercado. Os Estados Unidos, que agora está na época de vegetativa, de formação de vagem, florescimento. O Canadá, que começa a aparecer um pouquinho nas exportações internacionais. E vamos colocar o Canadá, seriam quatro países. E o Brasil e a Argentina aqui no Hemisfério Sul. E também o Paraguai beliscando o mercado também com alguma participação. Então, o que acontece? Quando você tem, nesse momento, o mercado de clima afeta o hemisfério norte. Então, o que estiver acontecendo hoje nos Estados Unidos, nesses próximos dias, se continuar a temperatura elevada, se continuar a falta de chuva, aí você tem estados que não eram produtores de soja e que estão agora trocando outras culturas, seja algodão, outras culturas quaisquer, por soja, como o caso da Dakota, do Norte e do Sul, são estados que o solo não é tão bom como é o meio oeste americano. O meio oeste americano é top de linha, isso aí é ponto pacífico. E esses estados vão sofrer mais com isso aí. E nós temos uma previsão para essa região produtora de soja nos Estados Unidos, para o meio oeste americano, com informações com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Vamos acompanhar, João. O destaque para as próximas semanas é em relação às temperaturas nas áreas produtoras de grãos dos Estados Unidos. As lavouras mais afetadas podem ser as lavouras de soja, que com essas temperaturas se elevando de forma intensa, aliado a essas chuvas mais fracas que têm ocorrido e sendo intercaladas com períodos de tempo mais seco, a umidade do solo pode acabar declinando, o que influencia e também prejudica no crescimento das lavouras. Ao longo dos próximos dias, ainda há expectativa de pancadas de chuva em áreas produtoras, porém as pancadas tendem a ser fracas, não devem ultrapassar os 15 milímetros. Agora, em relação às temperaturas mínimas, pode fazer até 19 graus ao amanhecer, mas é durante a tarde que as temperaturas se elevam de forma intensa, podendo alcançar até os 36 graus. Agora, durante o período seguinte, essas instabilidades ainda ocorrem nas áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. Agora, os volumes ainda seguem baixos, não devem ultrapassar os 15 milímetros. As temperaturas mínimas pouco variam, podem ficar próximas de 18 graus, enquanto que as temperaturas da tarde seguem elevadas. Agora pode fazer até 38 graus em áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. Então, durante as próximas semanas, essas temperaturas mais elevadas, aliado a essas pancadas de chuvas mais fracas, podem acabar garantindo no declínio dos índices de umidade do solo. Vem chuva por lá, mas será que essa onda seca de muito calor vai continuar fazendo com que aumente o preço da soja lá no norte? Olha, impacta na soja e impacta mais no milho ainda, em termos de que o milho não aguenta temperaturas muito elevadas, principalmente nessa fase de polinização. O pólen não germina no estigma, ele acaba morrendo e acaba não formando grãos como deveria formar. Então você tem nesse momento a soja num período crítico, que é o florescimento e formação de grão, e o milho num problema de reprodutivo, ou seja, na época de polinização do milho. Então você tem um quadro que teoricamente pode haver sim um impacto. Agora, o tamanho, a intensidade do impacto é difícil você mensurar. 30 milímetros num período de quase um mês é pouca chuva, não é muita coisa não.
Agora, o solo deles é muito bom. Isso aí é um fator que ameniza essa questão. Ô João, vamos falar do mercado interno agora? Há um ano, a saca da soja no Porto de Paranaguá estava R$ 89,00 e atualmente está em R$ 73,00. Apresentou um recuo, uma queda de 28% com relação ao ano passado. Será que é um bom momento para a recuperação do preço da soja no mercado nacional? O ano passado chegou a bater 100, próximo disso aí, R$ 100. Acontece que era um momento especulativo. Você falava também a mesma coisa, que haveria uma quebra, tá? E não aconteceu a quebra. Então o mercado caiu, acabou veio de 13, 12, 13 dólares o bushel, veio para menos de 10 dólares o bushel. Ou seja, esse mercado reage muito a esse impacto da notícia. Agora, como falou o corretor lá, é importante que o produtor acompanhe o mercado. Nesse momento já começa a ser vendido soja para entregar o ano que vem. Já tem oferta de mercado, no mercado, 65, 64, depende da região. O Rio Grande do Sul se privilegia porque o Porto de Rio Grande é um porto bom, que funciona bem, e o preço no Porto de Rio Grande tem um prêmio em relação a Santos e a Paranaguá. Hoje no Porto de Rio Grande se fala em R$ 75,00. Com um frete muito mais barato e a distância muito mais próxima, lógico, da zona produtora gaúcha em relação ao porto, o produtor gaúcho leva um preço médio muito melhor. Mas mesmo nos locais distantes, como o caso de Sorriso, o preço da soja que estava 52, 50, veio para 58. Então, ou seja, ele reage automaticamente a essas informações e principalmente a questão do preço na Bolsa de Chicago. Ô João, para encerrar, o sojicultor estava armazenando ao invés de vender, à espera de uma melhor cotação. Com esse atual cenário de alta para a soja, isso pode colaborar com o escoamento da produção? Vai, com certeza, vai haver negócio. Essa semana ocorreu bastante negócio ano passado e o mercado vai continuar, porque o Brasil tem uma janela de exportação até setembro. A partir de setembro entra a safra americana. Aí o americano tem vantagens muito melhores em logística, em acesso a porto, etc. Então o Brasil tem 3 meses, julho, agosto, setembro, até fim de setembro. E depois disso, aí entra a safra americana. Então se nós quisermos exportar esse período, esses próximos 3 meses. Perfeito. João, obrigado pela participação. Um bom trabalho.